Olá! Você está ouvindo o podcast do Batom Vermelho. Relacionamento, autoconhecimento, astrologia, linguagem da mente, espiritualidade, sexualidade e muito mais. Olá, galera! Aqui estamos no 6º podcast, eu, Luciane Peters e Cláudia Diniz, e hoje o tema sobre astrologia e os relacionamentos. No podcast anterior, falamos sobre relacionamentos e a linguagem da mente, e esse é o foco, a astrologia, como a astrologia pode nos auxiliar a trabalhar nossos comportamentos nos relacionamentos. Nós vamos hoje responder perguntas. Vai ser um podcast redondinho para responder as dúvidas para vocês em relação aos comportamentos dentro da astrologia. E quem vai responder vai ser a Cláudia. E aí, Cláudia, dá um oi para nós aí. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 6º podcast. Isso aí, a Lu já deu aí, já comentou o que vai rolar hoje. A gente vai responder perguntas sobre astrologia e relacionamentos amorosos. Isso aí, vamos lá, Lu. A Lu vai me entrevistar. Hoje eu vou entrevistar, hoje eu sou entrevistadora. Então tá bem. Legal trocar papéis, né? Sempre estamos em papéis. Então, vamos direto para as perguntas da galera. Isso, até... aqui, né? Não, foi bem legal. Nós fizemos um movimento aí nas redes com o pessoal e nós tivemos um número bem bom de perguntas. Claro que não vamos conseguir trabalhar todas elas hoje, então, para poder trazer respostas boas para vocês, mas as que vierem, a gente já vai trocando as ideias e no próximo a gente fala mais sobre isso. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Agradecemos o pessoal que fez as perguntas, que contribuiu para esse podcast. E nós hoje vamos ajudar aí com muito carinho, com esse conhecimento sobre a astrologia. Expert, a Cláudia aí vai trazer muita informação, muita ferramenta legal para nós. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta é do Léo Rodrigues. E aí, Léo, tá nos acompanhando? Então, o Léo tem 22 anos, futuro psicanalista, que legal, e apaixonada pela astrologia. E ele pergunta como a astrologia pode ajudar a compreender o comportamento de fuga em relação aos relacionamentos amorosos. E aí, excelente questão. O Léo ele trouxe, então, uma reflexão sobre comportamento, né? Então, a astrologia, ela analisa, ela te traz uma base de comportamentos, de formas como você no mapa astral tem nas suas configurações. A ideia aqui não é dar uma aula de astrologia, porque é um assunto muito grande, complexo, né? Mas a gente consegue trazer alguns tópicos, trazer algumas pinceladas sobre essa questão. Então, quando a gente percebe que nós temos um comportamento de fuga sobre uma determinada situação, a astrologia, ela vem te oferecer autoconhecimento. Então, quando tu tem uma noção de como tu é, e é o autoconhecimento, existem N ferramentas, a própria Lu trabalha com várias delas, a astrologia é mais uma, mas ela te traz algumas noções sobre como hoje você se comporta perante os relacionamentos, principalmente quando a gente olha a Vênus, né, que é um planeta que fala sobre relacionamentos amorosos e afetivos. Mas, neste caso, a resposta, ela está muito voltada para como ele, quais foram os traumas passados em outras relações. Isso pode, né, surgir, esse gatilho mental que traz esse medo para esta fuga. E se ele não trabalhou e não identificou, provavelmente ele acaba repetindo o padrão. Então, se ele tem uma noção sobre o signo dele e sobre como a Vênus ela está atuando dentro do mapa astral dele, ele consegue entender os desafios que a pessoa tem e consegue nos mostrar aquilo que tem que ser utilizado, aquilo que já é uma facilidade da pessoa. Então, isso olhando no ponto de vista apenas da pessoa. E a astrologia, ela nos oferece uma análise que eles chamam de sinastria.
A sinastria nada mais é do que colocar o mapa astral de 2 pessoas ou mais e fazer um match, né? Fazer um cruzamento para identificar naquela relação, olhando aqueles pontos, quais são os desafios que aquele casal pode vir a ter, né? Então, as pessoas envolvidas nesta análise, elas têm que se sentir confortáveis, estar dispostas a receber essas informações e, mais do que receber, ter força de vontade para agir. Porque a gente ouve muita coisa sobre astrologia, que, como é que tu vai configurar o mundo inteiro, né? Configurar, eu abro umas aspas aqui, o mundo inteiro em 12 signos, né? E é isso que eu quero trazer para nós. Aqui são arquétipos, são formas, e cada pessoa é um complexo de signos. Por quê? Porque cada elemento do mapa de cada pessoa tem um signo. Então, por isso que é comum a gente ver que, daqui a pouco o taurino X é diferente do taurino Y. Sim, somos seres únicos, né? Mas a gente enxerga na astrologia alguns padrões destes signos, que a gente nomeou de signos, né? Então, para responder a pergunta do Léo, a astrologia ela vai te ajudar a compreender porque hoje você busca esse comportamento, como lá no teu mapa astral isso está latente para que tu faça um movimento de encorajamento, virada de chave para se aventurar numa relação amorosa. E aqui, outra coisa que parte desse pressuposto também é uma análise do ascendente, porque sim, o ascendente ele te mostra, ele te dá pistas de como você vê o mundo. Então, ao ver o mundo, o que te atrai? Quais são as ilusões que tu coloca ao ver o mundo? Né? Quando tu te coloca no mundo e tu enxerga o mundo, quais são as ilusões que estão por trás desse processo? Né? E essas ilusões também atrapalham, né, digamos assim, esta lucidez. Né? E essa compreensão. Mas se tu sabe que se tu já tem uma predisposição, porque a astrologia ela não vem para adivinhar futuro, ela não vem para dizer o que a pessoa tem que fazer ou não vem para doutrinar, não é o papel da astrologia. A astrologia ela vem para te mostrar algumas predisposições naturais da pessoa em relação a um comportamento, em relação ao trabalho, a vários pontos da vida, né? Então, Léo, essa é a dica. Perceba no seu mapa, veja no seu ascendente, vamos identificar lá qual é o signo que habita a Vênus, qual é a casa que ela também se encontra, porque tudo isso vai te auxiliar a te compreender melhor e a gerenciar as tuas expectativas em relação a um novo romance, a uma outra situação. Né? É quase, né, um tratamento terapêutico aqui a coisa. A astrologia ela vem também para ajudar nesse ponto de vista, né? É uma ferramenta muito usada em terapias também. E aí foi muito interessante essa pergunta do Léo, e aí a tua resposta, eu fiz umas anotações aqui para a gente dar só uma aprofundada, quem sabe, e entrando com o que eu já estudei, como uma Ótimo! Eu adoro só entender porque é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí, Cláudia, a gente poderia dizer que a astrologia, então, é uma ciência que possibilita uma ferramenta como autoconhecimento, e aonde nós percebemos onde está o nosso signo, onde está o nosso ascendente? Ascendente, isso aí. É onde estão exatamente os nossos padrões comportamentais. Então, eu tendo o meu mapa, né, é como se eu tivesse a noção de onde que são exatamente ali o que eu vim trabalhar. Correto? Exatamente. Então, quando ele está em fuga, talvez ele esteja enfrentando algo desse comportamento ou medo. Então, você falou, bacana fazer um mapa astral, porque ali ele vai ver que exatamente ele veio trabalhar exatamente isso. Exatamente. Então, a fuga é um padrão que se não viesse naquela casa, né? Correto? Naquela casa, ele não trabalharia isso. Então, ele trabalharia outras coisas. Né? Então, assim, cada um vem trabalhar algo. Né? Então, cada um tem a sua casa exatamente para trabalhar
aquele padrão, esse é o início. Se a gente vai passar pelos outros 12 depois, isso é uma evolução, mas a nossa partida é onde estão os nossos padrões enraizados, onde a gente vem consegue extrair. Exatamente, consegue extrair. Exato. Porque eu era uma pessoa que tinha um pouco de preconceito em relação à astrologia, até eu estudar buscar sobre a linguagem da mente, a gente começa a estudar um pouco de tudo. Aí eu vi que era um preconceito danado, que não tem nada a ver com signos, aqueles que a gente vê, o signo tal diz tal coisa, nada a ver, é um trabalho sério, é ciência mesmo. Então é muito bacana esse trabalho. É isso aí, Lu. E tu falou agora o horóscopo, né? Que a galera se perde no horóscopo. Eu perdi a palavra. Isso aí. A galera se atrapalha no horóscopo. Acha que a astrologia é aquilo ali, só que não. Exato. Então, acho que é bacana mesmo, como tu falou, o Léo olhar com carinho o mapa dele, o autoconhecimento, para ver o que provavelmente tá ali, né? Tá a resposta já. Com certeza. É muito bacana. E vamos para a pergunta agora do Cláudio Omar Farias. Quais os signos mais ciumentos? Olha só, essa pergunta, assim... Quais são os casos? A galera gosta muito de saber, né, o que esses pontos, assim, falando, porque a gente tá olhando a astrologia, né, pessoal, só retomando, a gente tá olhando a astrologia para relacionamento amoroso, tá? Então, as perguntas, elas vão ser muito voltadas para isso, né? Mas, claro que respinga em outras áreas da vida. Mas aí, falando de signos ciumentos, digamos que pelos padrões estereotipados que a gente olha aí na internet, que a galera brinca, perfis no Instagram, seria o escorpião, né? Desculpa, Lu! Escorpião lidera os ciúmes, vamos chamar assim, né? Mas o signo de escorpião, neste ponto, ele se mostra mais desconfiado, ele se mostra mais entregue a uma relação e ele fica nesse processo de controle, né? Porque os ciúmes, ele nos diz bastante coisa sobre a pessoa. Fala sobre autoestima, fala sobre a necessidade do apego, de controlar as coisas, fala também um pouco de como a pessoa ela não se sente merecedora daqui a pouco de estar com aquela pessoa, né? Mas assim, eu não quero estereotipar no signo de escorpião, e eu quero que quem esteja me ouvindo ouça isso e leve a sério e não pratiquem bullying com os amiguinhos escorpianos, porque na verdade o escorpião ele tem esse padrão aí que a galera gosta de falar. Mas a gente tem que sempre avaliar dentro do nosso mapa o signo, o Sol, né, que é esse que todo mundo sabe, né, que é o signo da hora do mês ali que a gente nasceu. Mas dentro da configuração do mapa, a Vênus, que é a responsável então para nos dar informações sobre essa questão dos ciúmes, de como a gente se relaciona, tem que ver qual signo que habita lá. Por exemplo, eu sou uma sagitariana, só que a minha Vênus está no signo de escorpião. Então, tu imagina que, em tese, eu tenho, sim, uma grande predisposição a ser ciumenta, natural, da minha pessoa. E como isso, sabendo dessa informação me ajudou, quando eu me dei conta que esses ciúmes que eu tinha lá na juventude, que eu não sabia lidar, como eu consegui, ao saber essa informação, primeiro me respeitar, aceitar, entender e criar planos de ação e gatilhos mentais para que eu conseguisse me desenvolver. E hoje eu tenho muito mais consciência dos meus ciúmes, porque eu trabalhei minha autoestima, porque eu trabalhei porções de outros assuntos que colaboravam para o meu ciúmes, né, para que essa minha Vênus no signo de escorpião ela fosse mais tranquilizada, ela fosse amenizada, ela tivesse ainda que ela possa oferecer o que tem de luz e não o que tem da sombra, né? Então, a gente trabalha muito com esse jogo de luz e sombra dentro da astrologia. Então, buscar lá no signo oposto complementar do gêmeo,
do escorpião, que é o signo de touro, por exemplo, e entender por quê, e entender por que eu tenho condições, sim, de ser uma pessoa menos ciumenta. Mas uma escala, assim, os signos de água, eles tendem a ser mais ciumentos, e aí eu vou dizer quais são os signos de água, né, que é o escorpião, o câncer e o signo de peixes, do elemento água. Eles trabalham muito com as emoções estão literalmente à flor da pele. Então, em tese, tem essa predisposição. Muito pisciano pode estar dizendo assim, não, eu não sou ciumento, estou totalmente desapegado, sim, porque daqui a pouco não é o foco, né? Mas existe uma predisposição, pode não ter ciúme com a pessoa que se relaciona, mas pode ter um ciúme com a amizade, ou no trabalho. Ele vai se manifestando de outras formas, né? Depois a gente entra com signos de terra, né? Que aí temos ali Touro, Virgem e Capricórnio, que são signos muito terrenos fixos, né, que tem, sim, os seus ciúmes, só que eles manifestam ciúmes de uma outra forma, não elevam o emocional no contexto, eles praticam de outras formas, pode ser com bens materiais, pode ser com outras reações, né. Depois a gente vem para os signos de fogo, né, tô falando de elementos, que é o Áries, o Leão e o Sagitário, que sim, são muito intensos, mas tem uma cabeça, às vezes, muito aberta para outras coisas. Então, quem tem a Vênus em Sagitário gosta de estar com a galera, não gosta muito de viver preso, mas se relaciona muito bem, tem uma facilidade muito grande. E aí, entende. Então, o ciúmes, ele tenta ser menos, né, quem tem esse elemento predominante. E aí, por fim, ar, né? A galera do ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, são, digamos assim, os menos ciumentos, se pudesse fazer uma escala, assim, né, de elementos, de signos, né, para responder a pergunta aqui, quais são os signos mais ciumentos. Então, a gente, recapitulando, a gente começa olhando para o elemento água, depois terra, fogo e ar. E aí, cada um com as suas características. Mas é difícil, viu, gente? Porque muitas pessoas podem nos ouvir, mas eu sou, sei lá, libriana e eu sou mega ciumenta, né? Tá me dizendo que o libriano não é o ciumento. Não, tem que ver realmente a configuração do mapa, mas assim, cada pessoa vai se desenvolver, vai ter a sua forma de lidar com ciúmes. Mas antes de qualquer coisa, a astrologia, ela te dá consciência. Por que há um ciúmes aí? Então, fique esperto. Isso é autoconhecimento, galera. Adorei essa palavra. Consciência. Deixa eu puxar de ouro essa pergunta. E eu diria, então, que a gente poderia dizer o seguinte, Cláudia, que, na verdade, quem é de escorpião, no meu caso, não sou escorpião, não me julguem, né? Porque eu... Por favor. Eu tendo consciência, não me julguem, mas quer dizer, não julguem todos, né, que são escorpianos, ou que seja, ou porque eu tomando consciência disso, o que eu faço? Eu trabalho esse padrão. Uhum. Isso não significa que eu nem devo, né, passar a minha jornada, essa existência ciumenta. Até porque eu vou trabalhar exatamente isso. Então, esse é o meu desafio. Poderia dizer que esse é um dos meus propósitos, né? Trabalhar ciúmes. Né? Então, aí a galera que é ciumenta pensa assim, esse é um propósito que eu tenho na vida, trabalhar com ciúmes. Porque está no meu padrão, está no meu mapa. O mapa só confirma o autoconhecimento, a ciência está dizendo exatamente que mesmo essa cara. Então, tenho que trabalhar. Então, não vou julgar, porque essa criatura é de escorpião, mas não significa que ela é... Exatamente. Não pratiquem bullying, galera. Não levem a sério, assim. Então, é uma ponta de faca, né, que a gente fala. Não deixar de se relacionar, né? Porque, não vou me relacionar, porque... E talvez você esteja totalmente enganado. Totalmente enganado. Ou porque ela já se trabalhou isso, já resolveu esse padrão, tem outro, e aí a gente vai para os outros padrões, não quer dizer que a gente tá legal e acabou a estrada, né? Não, aí vai para outros padrões. Mas não deixar de se relacionar, porque eu trabalho esse padrão, eu consigo tomar consciência, com autoconhecimento, usando ferramentas, fazendo com que eu controle, eu auto-observo isso e controle esses ciúmes e tenha uma vida saudável. E a maturidade emocional é exatamente isso que tu trouxe, essa tua leitura. E é bom que a Lu, como ela não tem tanta proximidade da astrologia, ela consegue fazer uma outra análise. Então aproveitem esse bate-papo justamente para vocês conseguirem perceber que é possível sim observar, analisar, melhorar
e sempre com outro viés, e não botar a astrologia naquela caixinha mística que a galera acha muita zoeira ou que não tem crédito, mas a astrologia ela é um conhecimento que há muitos anos se estuda e era inclusive matéria obrigatória em cursos lá na Europa, muito, muito antigo, até nos cursos de medicina, porque isso trabalha autoconhecimento também, né? Então percebam que o ciúmes quer dizer o quê? O que está por trás? É autoestima, é controle. Então é isso que a astrologia ela te oferece. Ela te dá uma pista sobre um assunto que você tem que trabalhar. E você pode ter certeza, gente. Vocês vão mirar no alvo, ciúmes, que foi o que ela trouxe. Você começar a trabalhar aquilo ali, vocês vão ver que vocês vão melhorar outras coisas que também afetavam e vocês não sabiam. E vocês conseguem ter avanços incríveis na sua jornada de vida que vocês nem faziam ideia de que era possível. Porque vocês quiseram olhar um ponto e esse ponto ele tá tudo conectado, né? Tem um universo, tem algo atrás disso, né? Os ciúmes é só o que se apresenta, mas atrás dos ciúmes tem outras coisas. São só o padrão. Exatamente, né? exatamente. Então, e é exatamente isso. Eu adoro astrologia, mas eu não tenho essa especialidade, eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho outro olhar, então é bacana, né, que a gente vai... E a astrologia, quando eu comecei a olhar buscar de uma forma de ciência, galera, me auxiliou muito, auxiliou a entender os meus padrões, aos meus padrões positivos, né, não só negativos, né, como... E a luz e sombra, né? Negativos, né, que a gente tem que trabalhar, que não são necessariamente negativos, mas são níveis que a gente tem que alcançar. Mas tem coisas que são habilidades que a gente tem e que a gente pode utilizar com potencial maior, tendo consciência que aquilo está em nós também. E quando eu me percebi que eu usei essa ferramenta, comecei a usar essa ferramenta e estudar para entender, para mim, né? Exatamente. Dá um salto. Dá. Então é show de bola. Então, acho que respondemos a pergunta do Claudimar, se caso ele conviva com alguém ciumento, ele tenha paciência, auxilia. É sempre importante. Se possível, e se não for, que ótimo, né? Tudo é trabalhado, tudo é possível de mudar, e não tem tempo, não tem idade, não tem nada. A gente está aqui nessa jornada para buscar mesmo subir os degraus. Isso aí. E depois vem a pergunta do Miguel. Ah, o Miguel, sei. Esse aí é o Miguel, ele é cartomante, galera. E ele trabalha com consciência. Ele é muito conectado com a consciência universal e ele ama muito a vida. Esse aí, ó, fica a dica para quem gosta de tarô e cartas, é uma indicação. Bora lá, qual é a pergunta dele? Ele pergunta: eu gostaria de saber se Vênus no mapa astral é correspondente às pessoas. Correspondente às pessoas que melhor se relacionam melhor, seria isso? Isso. Eu acho que ele quis dizer assim, que se a Vênus ela corresponde àquilo com quem ele vai se relacionar melhor, né? Legal, sim, porque sim, ele já tem algum nível, provavelmente, de conhecimento, né, sobre a astrologia, mas sim, a Vênus ela é o planeta responsável, digamos assim, dentro do mapa astral para essa análise, né, como eu já tinha comentado, dos relacionamentos. Então, digamos que a Vênus, ela tem como signo, a gente tem o Libra, que é digamos, o parzinho, assim, que faz dupla com esse planeta, e o Touro, né, que são signos que tem essa coisa do relacionamento, né, dessa troca. Então, uma Vênus equilibrada no nosso mapa, o que seria equilibrada? Eu ter consciência de como ela está no meu mapa, de quais são os desafios, tudo isso que a gente já falou, e aplicado, né, gente? Vamos lá. Tudo que a gente fala aqui tem que ser aplicado. A gente não pode ter a teoria linda na cabeça e aí bota a pessoa para se relacionar na tua frente, tu faz tudo conforme o teu padrão de antes. Tipo assim, acho muito lindo tudo isso que a astrologia tá me dizendo, mas na prática eu repito o meu padrão. Então aqui é um puxão de orelha para todo mundo que tá nos ouvindo, porque sim, galera,
tudo que vocês vão olhar lá no mapa, a própria Lu já trouxe aqui. Ela mesma já descobriu e quando ela fez e ela colocou em prática. Então, esse é o meu pedido. A Vênus, então, bem trabalhada, bem consciente, tu com certeza vai se relacionar melhor com as pessoas. Tu vai ter mais compaixão, tu vai ter mais paciência, porque aqui também habita a paciência, porque às vezes a gente quer tudo muito para ontem, ou a gente não quer perder tempo numa relação ruim. Então, assim, vocês começam a ter mais protagonismo nos seus relacionamentos, até mesmo a dizer não. Que acho que é às vezes a gente com medo de desagradar a pessoa e tudo mais, a gente acaba tendo dificuldade de dizer não nos relacionamentos tóxicos, que foi o tema do nosso último podcast. Então, quem não ouviu, corre lá, né? O nosso 5º podcast fala sobre relacionamentos tóxicos. E que se a Vênus, quando tu tá com ela consciente dentro do teu mapa, tu tem total habilidade de conseguir conduzir e se afastar dos relacionamentos tóxicos. Então, percebam a capacidade da astrologia, e aí eu tô trazendo apenas um ponto, né, gente? Eu não tô olhando todo o mapa da pessoa, tô olhando um ponto específico de como isso, só essa informação já nos daria aí a liberdade de conduzir a nossa vida nos relacionamentos de outra forma. Quantos agora, inclusive, pessoal, já fica a dica, ó, 2021 já deixem de seguir aquelas pessoas que não fazem mais sentido na vida de vocês, sem dó nem piedade, que é importante fazer essa faxina. Façam esse movimento, se conectem com a Vênus de vocês e tenham coragem de ser quem vocês são, né? Isso a gente gosta muito de falar aqui, então, bora! É isso aí. Então, Miguel, espero que tenha te trazido aí, é um bruxo, viu, galera? Espero que tenha te trazido aí algumas informações e depois vamos ver onde é que tá a Vênus aí no teu mapa. Cláudia, me surgiu um pensamento quando tu foi explicando ali a questão pro Miguel. Eu posso pensar o seguinte, que, por exemplo, eu tenho lá, né, o meu signo, né, o meu mapa lá todo, né, o meu sol, e tem os meus códigos, meus padrões, né? Se eu vou me relacionar, se eu souber quais são o do outro, eu sei quais são a quantidade de compatibilidade e os desafios que eu terei com essa pessoa. Isso facilitaria um tanto a minha vida antes de entrar numa relação profunda. É isso aí. Te dá pistas reais e as predisposições. Não necessariamente a pessoa mas ela tem uma predisposição, sim. Então, é um atalho, digamos assim, vai te ajudar em vários pontos. Mas nada melhor do que a própria pessoa, justamente para manifestar isso, né? Então, tu tem digamos assim, um mapa para aquelas pessoas que adoram, né, ter uma ideia, então tu consegue fazer esse mapeamento, mas não quer dizer que na prática essa pessoa é o que é. Mas tu tem pelo menos uma ideia e sim te ajudaria, inclusive tu vai ir com mais compaixão, mais empatia com aquela pessoa, né? Porque tu já sabe algumas coisas que podem se manifestar e tu só vai dar check. Ah, confirmou. Ah, não confirmou isso aqui. Ah, mas isso aqui confirmou. Então, tu consegue fazer esse movimento, né? Eu consideraria não ter expectativas, não criar expectativa em relação ao outro, porque como tu falaste, tem um ato, já sabe mais ou menos quais são como é que tu usaste a predisposição, né? Então, tu já tá esperando aquilo, né? Tu sabe que aquilo pode vir. Isso aí. Então, tu não pode, mas eu não sabia, a pessoa se transformou. Não, ela se transformou, ela sempre foi. Exatamente. Tu seta, né? Então, tu vai zerar expectativas, então tu vai conseguir... porque as pessoas às vezes acham que é o contrário, tá? Tem que ter muita maturidade nessas horas emocional, porque a pessoa ela cria uma expectativa, se ela olha o mapa, ela criou uma expectativa mega positiva. Digamos que o mapa da pessoa é maravilhoso, ela criou uma expectativa mega positiva. Então, segura lá, gente. Segura lá a emoção. Olhem com maturidade para o mapa astral. Não é uma coisa realmente séria, assim. Ter maturidade e zerar a expectativa, porque senão... realmente a frustração ela pode vir gigantesca, né? Então, prestem atenção. E aqui, uma outra coisa que eu esqueci de comentar lá no início, que eu tô falando de astrologia ocidental, tá, gente? Então, existe a astrologia do Oriente, né, oriental, que é uma outra pegada, que tem uma outra análise, né?
E isso, inclusive, tem a astrologia védica, que é um conhecimento extremamente profundo, que na Índia se usa muito a astrologia védica, e a pessoa que estuda astrologia védica é uma dedicação da vida. Não é, a pessoa só estuda isso. Os melhores astrólogos védicos da Índia são pessoas que nasceram nessa cultura e vivem até hoje com isso. Não é que nem a gente adora querer saber um pouco de tudo, que tá tudo bem, é o nosso perfil. Acho que é um conhecimento XYZ, tudo certo, né? E a astrologia védica é uma dedicação. A pessoa não olha outra coisa a não ser isso, né? Então, é realmente muito sério. As pessoas, elas tomam decisões, casamentos, tudo pautado na astrologia védica. E eu, também esqueci de comentar, eu não sou astróloga. Então, eu respeito muito a profissão. A profissão ela é regulamentada aqui no Brasil. Existem sindicatos e existem pessoas que vivem, que eu respeito e admiro muito os astrólogos aqui do nosso país. Então, eu sou uma aprendiz curiosa que estudo por conta há muitos anos, mas eu não sou astróloga. Eu gosto muito, sou uma apreciadora desse conhecimento. Então, já esqueci de falar isso lá no início. Sim, mas com conhecimento bem profundo de um tempo aí de estudo que possa trazer essa bagagem, né? Total. Dar um norte, né? Exatamente. Né? É isso aí, segue esse caminho, que esse caminho é uma ferramenta que vai auxiliar. Olha como tu falou, acho que isso vale para tudo, vale para tudo, que qualquer ferramenta que a gente vai utilizar, seja astrologia, seja linguagem da mente, seja a psicologia, seja qualquer coisa, use a lógica, né? Use a lógica. Não romantiza, porque nós adoramos usar o romantismo, e é ali que a gente cria expectativas, é onde a gente realmente fica frustrado, porque a gente cria uma historinha de como seria, não como a realidade é. Exatamente. Então, olhar, ter coragem de olhar para si primeiro, né? Porque se tu olha para si exatamente como tu é, com a lógica, com o raciocínio lógico, tu vai conseguir olhar o outro. Mas se tu não consegue olhar como tu vai sempre me dizer, o outro é muito ciumento, o outro é muito possessivo, o outro é muito ansioso, o outro é muito depressivo, o outro tem uma energia negativa, o outro, e eu sou bom, né? Eu não tenho energia negativa, eu não tenho pensamentos negativos, eu não sou ciumento, eu não sou possessivo, eu não sou controladora, eu não sou nada, eu sou perfeito. Aí que nós entramos no romantismo, né? Exatamente, na ilusão, né? A gente acaba se iludindo muito fácil, né? E aí, como você falou, todos andamos entre a luz e a sombra, né? Saber andar entre a luz e a sombra. Exatamente. Cláudia, a gente tem mais perguntas. A gente tem várias perguntas. Pois é, o nosso tempo aqui já se esgotou, a gente não quer deixar as respostas superficiais, né? Então, a gente está se dedicando. Eu sugiro, então, realmente, da gente fazer mais rodadas, né? Hoje a gente conseguiu responder 3 perguntas, né? E aí a gente tem assunto para dar e vender, né? Olha cada pergunta que chegou. E eu agradeço realmente a todos que mandaram. E a gente vai continuar aqui na nosso bate-papo. A gente tem aqui na próxima, tem da Amanda Garcia, da Bruna Benetti, da Juliana Foch. Foch. Juliana Foch. Tem da Sabrina. Sabrina, tem entre outros aqui, que a gente quer dar o seu devido atenção, carinho. Então, nas próximas, nos acompanhe, que a gente vai responder todas essas. E as que ainda virão, né? Sim. Podem mandar mais. Que o pessoal, esse assunto, ele realmente rende, né, galera? O pessoal gosta de saber. Exato, rende. Tem tudo a ver aqui com o nosso canal. Então, mandem. Continuem nos acompanhando. Semana que vem a gente faz mais um podcast. Continuo respondendo aí sobre relacionamento e astrologia. Nos aguardem. E que nós estaremos aqui com muito amor, muito carinho para vocês. Eu deixo aqui um grande abraço, um grande beijo, um grande sorriso com os olhos para vocês. E passo a palavra para a Cláudia para encerrar. Então tá, gente. Eu quero agradecer do fundo do meu coração as perguntas. Eu acho que essa troca ela rende realmente muita
muita informação para que a gente consiga colocar em prática. E nos acompanhem que nos próximos podcasts a gente vai voltar com as perguntas. E sim, continue mandando ali. Temos, não esqueçam, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o Telegram, gente. Acessem o Telegram, deixem lá também essas perguntas. E estejam com a gente no próximo episódio, tá bom? Um beijo no coração e até mais.